Nós estamos vendo um tempo de maior injustiça, um tempo de situações que acontecem, o tempo que o errado se torna certo e o certo se torna errado. O tempo que mães estão destruindo a próxima geração, pais estão destruindo, você vê uma sociedade destruindo jovens, destruindo futuros, destruindo propósitos, destruindo valores, destruindo princípios, destruindo uma visão de futuro, destruindo tudo. Ao invés de proteger, estão matando, estão findando um tempo, estão destruindo a próxima geração por causa de necessidades. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui, Senhor, em mais uma madrugada, mais um projeto Casa Firme, dentro dos meus projetos de conquistas para 2026. Peço, meu Deus, que o Senhor visite a cada um, meu Pai, que está nessa madrugada, visite as famílias, visite o nosso povo, a cada mulher que ora pela sua família, a cada homem, meu Deus, que se levanta para orar pela sua casa, a cada filho, a cada filha que está de joelho neste momento, que está apresentando o nome dos seus pais, a cada um, meu Deus, que está buscando pelo seu próximo, pelo seu amigo, buscando, Senhor, uma saída, uma porta aberta, buscando, meu Deus, uma quebra de sentenças médicas, de diagnósticos, meu Deus, contrários. Senhor, situações na justiça, situações na saúde, situações que hoje, aos olhos humanos, parece impossível. Parece que não tem como, meu Deus. Muitos estão olhando, meu Pai, para todos os lados, mas não estão encontrando o que deve olhar. Meu Pai, que nós possamos olhar para o lugar certo, porque se nós não olharmos para o lugar certo, nós estaremos olhando para o lugar errado. O Senhor está no controle de tudo. E não há nada que foge dos seus olhos. E que cada um, meu Deus, possa estar, meu Pai, aqui com um propósito, de se aproximar de Ti. Porque se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor se aproximará de nós. E aquele que se aproxima do Senhor, precisa crer que o Senhor existe e é recompensador. Dirija, Senhor, este projeto, este período que passaremos juntos e que ninguém, meu Deus, que está nessa madrugada possa voltar para a sua casa sem aquilo que realmente veio buscar. Nós queremos mais de Ti. E as madrugadas são oportunidades para processos serem acelerados. Meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que eu amo os que me buscam na madrugada e me encontrarão. As madrugadas, meu Deus, são momentos de aproximação, de solidão, de dependência, mas são os momentos que nós estamos ouvindo, sem o barulho do dia, mas o silêncio da noite, que o Senhor, meu Pai, possa se demonstrar, se apresentar a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Eu vou ler aqui na versão mensagem, mas você pode ler também na NVI. Também. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu seu exército e cercou Samaria, o que provocou uma fome terrível na cidade. O preço dos alimentos subiu astronomicamente. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Vai dizer aí, ó, que petista, brincadeira, não vou começar isso não. Não vou nem começar a falar aqui. Por uma tigela de vegetais, pagavam-se 5 peças de prata.
Certo dia, o rei de Israel percorria o muro da cidade. Uma mulher gritava: socorro, majestade. Ele respondeu: se o Eterno não o socorrer, como vou poder? Por acaso tenho trigo ou vinho? Mas o rei perguntou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me propôs, dê o seu filho hoje para comermos, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse: é a sua vez, traga o seu filho. Mas ela tinha escondido o seu filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou as próprias vestes, a própria roupa, como estava andando sobre o muro. Todos viram que ele vestia pano de saco por baixo. Então ele exclamou: Deus me castigue se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o fim do dia. Eliseu estava em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei tinha enviado alguém para matá-lo, mas antes de o executor chegar, ele disse às autoridades: vocês sabem que aquele assassino acabou de enviar alguém para cortar a minha cabeça? Prestem atenção. Quando o executor chegar, tranquem a porta. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor atrás dele? Enquanto falava, o rei apareceu acusando: esta calamidade vem do Eterno. O que mais eu poderia esperar do Eterno? Eu vou ler até aqui e eu quero que você entenda algo. Era um tempo de tanta injustiça, era um tempo de tanta sequidão, era um tempo que aquela mulher, quando ela foi questionar o rei e pedir que ele fizesse justiça, ela estava pedindo que o rei fizesse justiça em cima de uma injustiça. E muitas vezes, como você vê o próprio Eliseu falando do rei. O rei, na visão de Eliseu, era um assassino. Tudo começa da cabeça. Tudo começa de cima para baixo. Aquele rei, ele estava vendo a calamidade, a sequidão, a desgraça que estava acontecendo sobre o seu reinado, sobre o seu governo. E aquela situação só estava piorando, porque agora estava se vendendo uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, estava vendendo pouco pote de esterco. Era algo absurdo. Você vê que o nível de miséria, o nível de injustiça, mães que deveriam cuidar dos seus filhos, estavam matando os seus filhos, estavam comendo a sua própria geração, estavam destruindo os seus bebês, destruindo os seus inocentes, por uma necessidade. Quanto sangue inocente está sendo derramado por causa de uma necessidade, de uma fome? Será que era mais fácil? Será que era mais fácil matar o próprio filho do que dar um jeito e fazer outra coisa? Eu não sei. Eu só sei que esta opção não deveria ser uma opção. Mas ali, para aquela mulher, para aquelas mulheres, e pelo jeito era um padrão, ali estava tão acostumado de pedir justiça em cima de injustiças, que ela não pediu para um oficial, ela gritou para o próprio rei. Provavelmente ali se tornou um padrão.
injustiças em cima de injustiças. E onde existe injustiça, existe miséria. Existe miséria. E o que mais nós estamos vendo é um tempo de injustiça, injustiças em cima de injustiças. Pessoas que falam sem saber, pessoas que questionam sem conhecer, pessoas que não se aprofundam, pessoas que tomam as suas próprias decisões por títulos, somente por comentários. Pessoas que julgam com a sua boca, com seus olhos e com seus corações. Isso é algo absurdo. O próprio rei, ao invés de encontrar nele o problema, ao invés de consertar de cima para baixo, o rei, ele apontou para o único que poderia resolver o problema. Pela falta de inteligência, pela falta de discernimento, pela falta de sabedoria, por uma cegueira que você enxerga neste rei, ele estava encontrando o único que poderia ser o intermediário de liberação de bênçãos. Você vê que uma sociedade que é governada por um rei, que é um rei que manda matar, é um rei que, na visão de Eliseu, era um rei injusto, era um assassino, ele estava agora querendo assassinar agora um homem de Deus. O rei não mandou assassinar a mulher que matou o seu filho, a mulher que cozinhou o seu próprio filho, mas mandou matar Eliseu, sim ou não, pessoal? O absurdo era esse. Eliseu não tinha matado ninguém, muito pelo contrário. Se alguém podia abrir os portões dos céus, como o próprio braço direito de Ben-Hadad ali, ou melhor, Ben-Hadad não, do rei, se alguém poderia, o próprio braço direito do rei, disse, mas ainda que os portões dos céus fossem abertos, o Senhor poderia alimentar, o Senhor, essa profecia poderia se cumprir. Então essa era a visão de rei, era a visão do rei que ao mesmo tempo respondia, se Deus não nos socorrer, o que ele disse aqui? Se o Eterno não socorrer, como eu vou poder? Se Deus não nos socorrer, como eu vou poder socorrer? Por quê? Porque eu não tenho trigo nem vinho. Acaso eu tenho trigo, eu tenho vinho? Acaso que eu tenho algo que eu possa suprir a sua necessidade? Não, ele não podia nada porque ele não tinha nem para ele. O rei que não tinha visão. Então eu penso assim, nós estamos vendo um tempo de maior injustiça, um tempo de situações que acontecem, o tempo que o errado se torna certo e o certo se torna errado. O tempo que mães estão destruindo a próxima geração, pais estão destruindo, você vê uma sociedade destruindo jovens, destruindo futuros, destruindo propósitos, destruindo valores, destruindo princípios, destruindo uma visão de futuro, destruindo tudo. Ao invés de proteger, estão matando, estão findando um tempo, estão destruindo a próxima geração por causa de necessidades. Não pensam, não investem nas crianças, não estão protegendo as crianças, não estão protegendo a próxima geração, não estão investindo tempo, não estão investindo energia, não estão investindo a sua vida. Muito pelo contrário, são os primeiros a matar por causa de necessidades. E o rei não via nenhum sentido. Ali não estava para ele, ali não era crime. O crime era o que Eliseu estava fazendo. Eliseu estava dentro da sua casa. Será que dentro da casa de Eliseu estava faltando alguma coisa? Eu duvido. Eliseu estava em reunião, Eliseu estava se preparando. Eliseu estava se preparando. Eliseu estava acertando as coisas, ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer.
Mas chegou num tempo que o nível de injustiça foi tão alto, começando matando desde bebês, destruindo famílias, acabando com uma economia. Nada estava acontecendo ali dentro. Nada estava sendo gerado, tudo estava morrendo. Toda uma geração estava morrendo, não havia comida, pessoas estão destruindo as outras pessoas, assassinato, uma loucura, uma insensatez, um desespero, uma injustiça absurda estava acontecendo, tudo por causa de decisões. Tudo por causa de decisões. E ali, no final aqui do 6, você vê ele falando, e essa situação só foi piorando. A palavra de Deus está repleta de promessas, as quais só se realizam por milagres. Quando ele apareceu naquela situação, o rei apareceu acusando: esta calamidade vem do Eterno. O que eu mais poderia esperar do Eterno? Às vezes nós estamos vivendo uma calamidade próxima a isso. Não digo do mesma proporção, mas é um tempo de injustiça, um tempo de escassez, um tempo que nós estamos perdendo a casa, estamos perdendo, não tem comida, não tem família, você vê, não tem justiça, não tem rei, está tudo sendo implodido, está tudo sendo destruído. E ao invés de você pedir para esta situação ser liberada, buscar a Deus, pedir a Deus, porque eu não vi o rei pedindo ajuda, mas o rei mandando matar. O rei não estava pedindo, muito pelo contrário, o pano de saco estava escondido ali. Só quando ele rasgou as vestes, as pessoas viram o pano de saco, estava escondido. Os acontecimentos observados na vida de Eliseu, dos filhos de Israel, dos 4 leprosos, que nós vamos ler aqui no 7, aconteceu, e você vê que ali os acontecimentos aconteceram porque aquele tempo foi gerado um tempo de desespero, um tempo de falta de visão, de falta de propósito. E quando nós lemos aqui no 7, no capítulo 7, aqui da versão mensagem, Eliseu disse: ouçam o que diz o Eterno. A fome acabou. Amanhã, a esta hora, haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata no mercado, na entrada de Samaria. A fome acabou. Eu estou anunciando que a fome acabou. Num tempo que 24 horas antes da promessa se cumprir, era o tempo de estavam vendendo esterco e comendo filhos. E Eliseu estava dizendo que amanhã a fome tinha acabado. A fome de tudo. Toda a miséria havia acabado. Toda a situação, mostrando que um dia de favor, uma palavra liberada, como nós vemos diversas vezes Deus fazendo, uma palavra liberada. Um dia José estava preso, outro dia estava governador, um dia Daniel estava na cova, depois Sadraque, Mesaque e Abednego, mesma coisa. Na fornalha, depois, um dia a forca de Ramã tinha sido preparada, no outro ele estava usando. Davi nas pastagens, depois sendo ungido. Um dia, quando foi e quando o homem de Deus liberou. Quando Deus liberou, ouça o que diz o Eterno, no pico mais alto da injustiça, ele disse: a fome acabou, amanhã a esta hora haverá comida em abundância. Uma medida de farinha
e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata na entrada de Samaria. O ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus: você espera que acreditemos nisso? Você realmente espera que isso vai acontecer em 24 horas? O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimentos. Então é mais fácil eu acreditar que existe um Deus, é mais fácil acreditar que o céu tem portão e que do céu vai vir comida, então tudo isso eu acredito. Mas eu não acredito que vai chegar a mim essa comida. Quando as mulheres estavam orando por Pedro, quando ele bateu, foi mais fácil achar. A mesma coisa quando Jesus estava andando sobre as águas, é a mesma coisa, acharam que era um fantasma, não acharam que era Jesus. Quantas vezes nós estamos buscando por algo, mas nós não acreditamos. Nós não acreditamos que é possível. Nós não estamos vendo que Deus está te impulsionando para você viver o seu milagre. Não é uma questão de si, mas quando? Não houve dúvidas na profecia, na liberação vinda de Deus. Mas muitas pessoas não acreditam. E as pessoas que não acreditam, mesmo estando vivendo as mesmas situações, porque isso pode estar acontecendo dentro da igreja. Quantas vezes nós estamos aqui falando, a fome vai acabar, a esterilidade vai encerrar, a infertilidade vai finalizar. Essas situações não vão continuar, a miséria vai cessar. A restauração vai acontecer e Deus vai entregar a restituição para você. As portas irão se abrir e o milagre vai acontecer na tua vida. Mas muitos estão virando, mas é menor, mas é mais fácil isso acontecer. Mas se isso não acontecer, mas se o governo não sair, mas se o meu emprego não vir, mas se alguma situação não acontecer, mais fácil ainda. E você sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas verão, mas não irão usufruir disso. Você mesmo o verá, mas não comerá nenhum bocado. Você mesmo verá. Você vai ver o que Deus vai fazer no Ministério Mudança de Vida. Você vai ver o que Deus vai entregar, o que Deus vai derramar, o que Deus vai transbordar na igreja. Mas se você não acreditar integralmente na palavra de Deus, você só vai ver. Você só verá. Porque aqueles que, inclusive eu falava isso no final de dezembro, nós estamos no tempo, e eu acredito que já naquele tempo, que ao fim dos 3 anos e meio de Jezabel e Acabe, Deus mandou Elias se apresentar. Todo mundo estava na seca, mas Elias não estava. E não estava nem em Israel. Mas não faltou nada. Não faltou nada, nenhum dia Elias ficou sem um bom prato de comida. Não faltou para o homem de Deus. E quando ele mandou se apresentar, ele falou, vai lá, se apresenta para Acabe. Encontrou Obadias tremeu na base ali, mas foi do mesmo jeito, e aí ele foi e mandou chamar todo o povo de Israel, depois daquela discussão com Acabe, e mandou se apresentar. Traga os profetas de Baal, de Azerá, e vamos aqui resolver essa situação. Primeira coisa que ele disse, você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. E quando você crê, você decide um lado. E é o que ele falou. Se Baal é Deus, então siga. Se é o Senhor, então siga. Mas o que aconteceu? O problema de crente covarde fica no meio do caminho. Sabe o que tem que fazer e não faz. Sabe o que tem que fazer, sabe qual é a verdade, mas não escolhe. Porque tem medo.
Mas os primeiros que serão jogados no lago do fogo e enxofre serão os covardes. E Elias já falou, não vai acontecer nada aqui antes de vocês escolherem um lado. O povo ficou quieto, o povo não abriu a boca, não falou nada. Esse é o problema de gente covarde, que teme a própria vida, que tem medo de morrer, tem medo de perder alguma coisa. Mas o ponto é que já perderam. Se você não escolhe, você já está perdendo, porque muitos estão aí, ó, dentro dos corações, e não acreditam com deliberado uma palavra. Não acreditam. E aí o que aconteceu? Os profetas fez aquele show, gritou, se cortou, fez um movimento. No final, o que aconteceu? Elias, ele restaurou as pedras, os altares, colocou os baldes de água, orou ao Senhor, o fogo desceu, depois matou os profetas. E depois toda aquela coisa aconteceu, ele foi, mandou Acabe comer, porque iria orar, depois orou e ficou naquele set. Inclusive eu falei hoje sobre isso. Eu acredito que nós estamos na segunda joelhada de Elias, segunda semana. Ele fez isso 7 vezes, até a nuvenzinha começar a descer. Mas, o meu ponto qual é? O meu ponto em tudo isso é que, quando ele foi para o deserto e ele deu seus argumentos a Deus, o Senhor não ouviu os argumentos, mandou ele voltar e ungir Azael, Jeú, tal. Ele falou, ainda tem 7.000. Tem 7.000 que não se prostrou. Tem 7.000 que não beijou a Baal, que não cedeu, que acreditou, que confiou, que tem um prazo, que tem um período, que tem um tempo certo das coisas acontecerem. Existe um tempo certo que as coisas estão acontecendo. Olha o tempo da seca naquela cidade. Olha a sequidão, olha a miséria. Olha a injustiça, o nível de injustiça que estava acontecendo ali dentro. Tanta injustiça que estavam já procurando matar. Já tinha mandado matar. Já tinha mandado matar. Mas Deus sempre avisava Eliseu. E naquele momento você viu que é o pico. Chegou um momento que acabou. Muitos acreditaram, mas tinha muitas pessoas que tinham esse mesmo pensamento do ajudante pessoal do rei. Você espera que acreditemos nisso? Quantos não acreditam? Sabe o fato de você não acreditar? Não é o que você fala, mas é o que você faz. O fato é que dar valor é estar presente num lugar. Falar uma coisa, fazer é outra. Quantos sabem, e eu vi isso na segunda-feira, num dia depois do início do propósito, várias pessoas tinham faltado na segunda-feira, várias. Se realmente você acreditasse que era possível, por que nós não estamos demonstrando isso com atitudes, ocupando o meu lugar, fincando as minhas estacas e aprofundando as minhas raízes e confiando no Senhor, aguardando nele, esperando nele, sabendo que vai acontecer. Vai acontecer. Não é questão se, mas é quando. Agora, nós sabemos, e existe um processo. E os processos estão sendo cumpridos, e nós estamos vendo tudo isso. A justiça está sendo feita, e está começando já muitas coisas. Havia 4 leprosos sentados. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. E eles disseram uns aos outros, o que estamos fazendo parados aqui? Aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde a tome, morreremos? Se ficarmos aqui, morreremos? Então vamos arriscar entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder.
Eu gosto muito disso, sabe por quê? Tem gente que não tem mais nada para perder mesmo. E está achando que está perdendo alguma coisa. Você já perdeu tudo. Tem gente que já perdeu tudo. E ainda está esperando perder o que mais? Já perdeu família, já perdeu dinheiro, já perdeu tantas coisas. Perdeu o seu tempo, perdeu oportunidades, perdeu tanta coisa e ainda está perdendo. Quando você não aproveita e não arrisca, porque Deus trabalha com gente corajosa. Se nós não arriscamos, e aí, o que vai fazer? Aqui, o que nós vamos perder? Não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com barulho de cavalos, de poderosos exércitos, de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Em pânico fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram numa tenda e comeram e beberam à vontade. Depois, apanharam prata, ouro e roupas e os esconderam. Voltaram e entraram na outra tenda, carregaram o que puderam, levaram para o seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros: isso não está certo. Hoje é dia de vitória. Estamos desfrutando isso sozinho. Se aguardarmos até amanhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Fomos ao acampamento dos arameus e, para nossa surpresa, estava abandonado. Não havia ninguém. Não se ouvia nenhum barulho. E os cavalos e os jumentos estão amarrados. E as tendas estão abandonadas. Os porteiros mandaram a informação ao palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que os arameus estão tramando. Eles sabem que estamos passando fome. Abandonaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: eles vão sair, aí nós invadiremos e tomaremos a cidade deles. Um dos conselheiros disse: mande uns homens em 5 cavalos dos que ainda restam na cidade para descobrir o que aconteceu. O destino deles aqui será o mesmo de todos os que ficarem na cidade. Eles prepararam 2 carros com cavalos. O rei os mandou atrás do exército da Síria com a seguinte ordem: procure saber o que aconteceu. Eles os seguiram até o Jordão. Por todo o caminho havia roupas e equipamentos que os arameus abandonaram. Enquanto fugiam apavorados, os homens voltaram e relataram ao rei o que tinham visto. Então o povo saqueou o acampamento dos arameus. O preço dos alimentos despencou da noite para o dia. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada passaram a custar uma peça de prata, conforme, repita comigo, conforme a palavra do Eterno. O rei mandou seu ajudante pessoal cuidar da porta da cidade, mas o povo saiu numa correria desenfreada e ele morreu pisoteado. Aconteceu exatamente, repita comigo, aconteceu exatamente. Fala para essa pessoa exatamente o que o homem de Deus tinha predito na ocasião em que o rei tinha ido falar com o profeta. Tudo o que o homem de Deus anunciou aconteceu. Tudo o que o homem de Deus anunciou aconteceu. Ele tinha predito que uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada custariam, no dia seguinte, na porta da cidade, 1 peça de prata. Ao ajudante do rei, que tinha afrontado com sarcasmo o homem de Deus, dizendo: você espera que acreditemos nisso?
O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover o alimento? Eliseu tinha dito: você mesmo verá, mas não comerá nem um bocado. Foi o que aconteceu. Ele morreu pisoteado pelo povo na entrada da cidade. Tudo que o homem disse aconteceu. Tudo que a palavra estava prevendo aconteceu. Mas tem um detalhe. Só aconteceu para aqueles que acreditaram. Só aconteceu para aqueles que confiaram. Só aconteceu para aqueles que arriscaram. Você verá os improváveis, os esquecidos, os não lembrados, trazendo boas novas, vindo trazendo boas notícias, sendo instrumentos nas mãos de Deus de boas notícias, trazendo comida, trazendo ouro, trazendo prata. Aqueles que as pessoas não querem nem lembra deles. Vai morrer, está cheio de situação, cheio de leprosos. Vamos ver leprosos sendo instrumentos de Deus. Pessoas que até então tinham muitas situações de Deus usando e muitas coisas sendo mudadas. Através daqueles que ninguém dava nada, nem lembrado era. Que estavam para morrer, sendo levantados e anunciando e trazendo bênçãos. Porque de um dia para o outro, o leproso se torna corajoso e traz comida, traz boas novas, traz notícias. E aqueles ajudantes do rei são pisoteados. É só o fato de acreditar. É o fato de você confiar no que Deus está falando. Tudo que Deus está falando vai acontecer. Nada deixará de se cumprir. Céus e terra passarão, mas tudo se cumprirá. Todas as promessas que Deus fez à nação, a todos nós, nenhuma falhou e todas se cumprirão. Aquela mulher esquecida, abandonada, humilhada, seca, estéril, infértil, começará a cantar. Começará a cantar. Vai cantar, mulher estéril. Vai cantar muito, vai cantar e louvar a Deus antes de acontecer. Não havia acontecido, mas Eliseu já tinha decretado, a fome acabou. A pessoa pode falar, meu Deus, mas eu não estou com fome ainda. Calma, que ainda tem 24 horas. A fome acabou. Porque no mundo espiritual foi liberado. Se Deus já disse que acabou a fome, acabou. Se Deus disse que acabou a esterilidade, então espere as suas 24 horas. E aguarde as 24 horas. Porque de um dia para o outro, de uma noite, uma madrugada, as coisas mudam. Uma madrugada, inclusive eu falei sobre Malaquias, uma madrugada, uma noite, o sol está raiando, o sol da justiça está raiando para aqueles que obedecem, aqueles que confiam, aqueles que acreditam, aqueles que estão se esperando no Senhor. Não teme, não vai temer, não vai perder nada. Você sabe que uma das coisas que me encanta em Daniel, que ele preferiu a morte do que ficar 30 dias sem orar e buscar o Senhor. Perder é perder as oportunidades, perder a Deus, perder os moveres, perder estar no lugar certo, na hora certa, investindo a sua vida, porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Mas se você quer mais, você vai ter que entender que Deus está exigindo mais. Isso não é só de você, isso é de uma nação. Isso é de uma nação. A gente vê que esses anos foram anos muito difíceis, mas poucas vezes
eu vi, estou vendo esse ano, muitas pessoas estão se voltando para Deus. Muitas pessoas estão querendo o Senhor, muitas pessoas estão retornando. Muitas coisas estão acontecendo. Isso é muito importante. Mas voltar com uma obediência parcial não vai te fazer viver os maiores milagres da sua vida. Não adianta você acreditar numa parte e não acreditar na outra. Nós precisamos entender que Deus está chamando um povo que precisa obedecer integralmente cada palavra. Ele está te chamando para você obedecer cada palavra, cada direção que Ele está te dando. Deus está te dando direções claras para o nosso povo. E você sabe o que Deus está pedindo para você. Acerte, conserte, repare. Eu não sei. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Deus está findando um tempo de injustiça na nossa vida e na nação. É o tempo de mais injustiça, mas é um tempo que o Senhor fará mais justiça na vida do nosso povo. Pode observar. Nos tempos de mais injustiça, que aonde você vir, onde você olha, nos lugares que se diz defensores da justiça, é os lugares que estão mais cometendo injustiças. É para mostrar o nível que está a nação. Mas Deus fará justiça na vida do nosso povo, na vida do povo justo. Inclusive, Deus, e eu falei isso, é aquele tempo que onde você olha você não vê saída, mas é o tempo que Deus está encontrando os Noés. Aqueles homens que se levantam como justos, que vão construir a sua arca e vão trazer toda a sua família para dentro dela. Deus vai limpar muitas coisas. Muitas coisas serão tiradas, muitas coisas serão eliminadas. Inclusive o próprio Elias, ele matou literalmente aqueles profetas. Tem coisas que você corta. Não existe negociação com o demônio. Você não negocia com situações. Você tira coisas da sua vida. Você não faz como o povo de Juízes, capítulo 1, que não conseguia expulsar, então botava em trabalho forçado. Isso é um engano. Você achar que você tem um controle sobre alguma coisa. Você tira isso da sua vida. Arranque coisas que estão somente atrasando a sua vida, impedindo o fluir de Deus. Abraão, mesmo sendo da própria família, Abraão viu que não dava para ficar com Ló. Ele estava deixando a visão dele totalmente distorcida, porque ele já estava na terra, ele não conseguia ver, porque Deus não apresentava. Quantos já estão na terra, mas não conseguem ver a terra? Porque tem coisas que impedem você de enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Saia do lugar, saia espiritualmente, saia emocionalmente, saia também fisicamente de lugares. Vá para lugares, vá para os montes, vá para lugares altos. Não fique pensando, se a pessoa vai gostar, não vai gostar. Não, foque no Senhor e foque na palavra que o Senhor está dizendo aqui. Se o Senhor está falando que isso vai mudar, se o Senhor está falando que às 24 horas o decreto já foi liberado, Ele vai fazer, não importa da onde virá, mas vai vir daquele que foi um instrumento para destruir você, um instrumento para causar terror, para secar a sua casa, para secar a sua família, o inimigo que vai te sustentar. Aquilo que foi o seu problema vai mudar e vai ser alterado para te favorecer. É Ele que vai sustentar, é Ele que vai baixar, é Ele que vai encher os seus estoques de comida, baixar os preços. Ele que vai encher, como os próprios leprosos comeram à vontade. Os leprosos esquecidos, abandonados, que iriam morrer, foram os primeiros a se esbanjar. Comeram.
e ainda vieram para anunciar, chamar e convidar a todos para o grande banquete. Então eu vejo isso. Aqueles, os esquecidos, os improváveis, os pequenos, que ninguém nem lembra, nem a Bíblia cita nome, mas só são citados por leprosos. É citado pelas suas doenças. É aqueles que estão mudando a história, é aqueles que estão sendo instrumentos mesmo. Por quê? Eliseu decretou e Deus usou eles para ir lá e anunciar. Então eu acredito que nós veremos muitas pessoas subindo nesse altar e testemunhando, que nós nunca vimos. Você vai falar, meu Deus, mas nem sabia que ele era membro da igreja? Chegou agora, nem está dentro. Sabe que a pessoa está dentro, mas não está? Está encostado no muro, né? Está encostado no muro. Deus vai fazer muitos aí chegar e vir te contar os seus testemunhos. Estou comendo, Deus está me abençoando, as coisas estão acontecendo. Estou aí, estou enchendo de comida, de ouro, estou tendo até meu esconderijo, Deus está me dando muita bênção, aqueles escondidinhos, aqueles que estão aí recebendo, você pode não saber, mas está acontecendo, e eu acredito nisso, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu acredito, eu confio. O que o Senhor está fazendo aqui hoje, a palavra está vindo nessa direção. Você vê que é uma sequência. Uma sequência que Deus está escolhendo. Desde segunda-feira falamos de Moisés, Jeremias. As palavras estão chegando, estão te confirmando. De um dia, você está lá, cuidando dos rebanhos de Jetro. Do outro dia você já se torna o libertador de Israel. As coisas que parecem que não vão acontecer, ou você acredita que vai demorar para acontecer, 24 horas. Deus está fazendo em 24 horas os neguebes florescerem. É 24 horas, é muito rápido. Um dia, aqueles reis, rei de Israel, Josafá, rei de Og, estava lá. Acabaram de caminhar 7 dias e não tinha nem água. Mas 24 horas, depois que eles cavaram cisternas naquele vale, você via que os montes desceram água durante a noite, estavam cheios de água, inundados, e não foi por chuvas e nem por vento. 24 horas. 24 horas as coisas mudando. Eu acredito num Deus que hoje você está na pior situação da tua vida. Amanhã você vai estar na melhor situação da tua vida. Hoje foi decretada a sentença de morte. Amanhã o médico não consegue explicar o que aconteceu. O segundo exame não tem mais nada. Hoje, você está com a ordem de despejo, amanhã a casa está quitada. Hoje, você acabou de descobrir um furo no seu sapato, que você não tem nem dinheiro para comprar, amanhã você está de carro novo. Bispo, que jeito? Você precisa acreditar. Você precisa confiar. Deus é assim, é de uma hora para outra. Uma hora para outra. É muito interessante isso. Se nós apostaríamos, fizéssemos uma aposta e olhasse para o presidente da Venezuela, estava lá bem bom, no outro dia já estava em Nova York preso. Já estava no avião, 24 horas, entrou, pegou, levou. Você fala, meu Deus do céu, parece filme, você não acredita. Mas quem vai tirar ele de lá? Ninguém vai tirar. De uma hora para outra, as coisas mudam. 24 horas já está sendo julgado. Ele e a mulher.
É uma coisa impressionante. Destruíram o povo. O nível de injustiça que cometeram lá. Você vê um povo comendo lixo. Lixo. E a maior reserva do mundo de petróleo é lá. De uma hora para outra. 24 horas. Pode observar. 24 horas as coisas mudam. E eu estou vendo, e nós veremos muito isso. Vai ser um tempo que as 24 horas serão mais reais do que nunca. Hoje você vê uma notícia, amanhã você vai ver outra notícia. Do nada as coisas vão mudar. Deus não vai deixar mais o tempo estender. Eu não sei qual a situação que você tem. Mas eu sei que a própria Ana mostra isso. Uma vida sendo humilhada por Penina. Ela entrou no santuário, orou. A Bíblia diz que na noite, no dia, se deitou com Eucana e ela estava grávida. As coisas já começaram a acontecer. A estéril em 24 horas já tinha filho. Sim ou não, pessoal? 24 horas. São 24 horas. E eu sei que essa palavra se cumprirá. E nós veremos as coisas assim, acontecer de maneira muito fluida na nossa vida. Eu quero que você fale isso com Deus agora. Eu quero que você apresente isso a Ele, diga isso a Ele. Senhor, eu acredito que hoje eu posso estar vivendo o maior tempo de humilhação na minha vida. O tempo de escassez, o tempo de vergonha. Muitas coisas estão faltando, mas eu sei que amanhã tudo pode mudar. Eu sei que amanhã o decreto será cumprido. Hoje nós estamos morrendo de fome, de sede. Amanhã o vale estará cheio de água. Um dia, o povo morrendo de sede, Moisés bate na água e a rocha começa a jorrar água. O dia o povo estava com fome, depois começa a maná cair do céu. As coisas são assim, de uma hora para outra, as coisas mudam. E Deus está falando que vai ser algo comum em nossa vida. Eu posso ter vivido muito tempo, e como nós estamos vivendo, mas chegou o tempo que as situações serão encerradas, e será tudo muito rápido. Justiça será feita. Processos judiciais, situações antigas, inventários antigos serão solucionados. Situações antigas serão resolvidas. Vendas travadas serão destravadas. Currículos escondidos, empilhados, serão tirados de baixo para cima. Dívidas sumirão. Vendas acontecerão. Heranças chegarão, tudo mudará. Eu vi uma situação que eu fiquei muito encantado. Uma pessoa de uma hora para outra, estava lutando para ser batizada no Espírito. De uma hora para outra, Deus ergueu. Deus ergueu. De uma hora para outra, 24 horas. E Deus mudou toda a perspectiva de vida dessa pessoa. Você chega seco. No outro dia, você está sendo honrado, abençoado. As coisas mudam de uma hora para outra. Isso é profético, o que eu vivi recentemente. E eu estou vendo isso acontecer. De uma hora para outra, o injusto, o que parece que ninguém vai tirar a pessoa de lá. Eu vejo Deus mudando as coisas. Menos de 24 horas eu vou para um lugar e ali a pessoa, de uma forma, muda totalmente a circunstância dela. As coisas mudam. Deus, Ele está fazendo mudanças e está sendo muito rápido. Muito rápido, essa palavra só vem para me mostrar mais uma vez. Hoje a gente está vivendo situações, amanhã a fome vira a abundância.
prosperidade do endividado, da pessoa endividada se torna um dos maiores Eliaquins, mantenedores do reino. O endividado está pagando dívidas. Eu acredito que será assim, e mais comum do que nunca no ministério. Nós veremos isso de uma forma muito comum, muito natural no ministério. E eu quero convidar você para viver essa palavra. 24 horas nós veremos as coisas mudarem. Eliseu disse, amanhã, neste mesmo horário, as coisas vão mudar. A fome acabou. Amanhã, neste mesmo horário, será vendido. Será vendido. Preços que não são praticáveis. Algo que não pode acontecer, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não existe essa possibilidade, Deus está falando. Estará limitado o poder de Deus? Será que nós ainda vamos acreditar em mentiras? Nós estamos limitando o poder de Deus porque muitos podem falar, ainda que os portões do céu sejam abertos, como isso vai acontecer? Estes verão, mas não comerão. Pode observar, muitos vão ver leprosos se enchendo de comida e auxiliares de reis sendo pisoteados e mortos. Trocas. As trocas estão acontecendo. Os auxiliares, os que tinham confiança do rei, sendo mortos e pisoteados, e os leprosos, que não tinha a menor possibilidade de ser ouvido, sendo ouvidos e sendo fontes de bênção na nossa vida. Isso é palavra profética, isso aqui. Isso é assim, eu vejo na minha vida isso acontecendo no meu dia a dia. Isso que eu peguei agora, há meia hora atrás, isso aqui é profético. Deus vai fazer dessa maneira e Ele já está me mostrando isso. Eu já vi isso. Em uma semana eu vi tudo acontecer, desse jeito. Desse jeito. E eu falo para você, observe. E a mesma coisa que Deus está falando para Jeremias. E diz para Jeremias, olha para o lugar certo. Olhe para o lugar certo, porque a transição do inverno, o inverno já acabou. A primavera está começando. E o ramo de amendoeira já nasceu. E quer dizer que Ele está velando pela palavra dEle, e essa palavra se cumprirá na nossa vida. Olhe para o lugar certo, porque Deus já está brotando. Deus já está, as árvores estão nascendo. O Negueb já está ficando florido. Os campos achados não estão mais achados. Os mananciais estão cheios. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu quero convidar você a orar comigo agora no altar. Eu peço para você vir pedir as suas 24 horas para Deus. Venha pedir que esta madrugada seja a madrugada das definições na sua vida. Que estas 24 horas aconteçam, que hoje, na parte da manhã, nesta mesma hora, ou amanhã, nesta mesma hora, Deus abrindo portas para você. Eu acredito nessa unção das 24 horas. Eu acredito no que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Eu acredito que hoje é o dia do maior pico da injustiça, do rei mandando matar o profeta. O único é a perseguição à igreja, a perseguição aos homens de Deus. Hoje você pode estar vivendo a mesma situação. As pessoas mais poderosas que você estão querendo destruir.
E eu vi isso várias vezes acontecer, e eu continuo vendo. Eu continuo vendo. O que estavam por cima estão por baixo, o que estavam por baixo estão por cima agora. Presta atenção, eu estou falando para você. Eu não estou te incentivando, eu estou te relatando o que eu estou vendo já. O que estão por cima estão por baixo, o que estão por baixo agora estão por cima. Deus está mudando, as tempestades estão mudando, as perspectivas, as posições. Deus está mudando as coisas. E eu continuo vendo, e Deus vai continuar mudando. E Deus vai continuar fazendo, mas eu creio mais. Aqueles que estavam na tempestade viverão um tempo de calmarias, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de vida. Aquilo que parecia impossível se tornando possível. Aquilo que parecia impossível se tornando possível. E eu falo para você, não pergunte como, não coloque as suas impossibilidades, as suas fraquezas, as suas oscilações, ou as circunstâncias que você vive. Não faça isso. Zacarias ficou mudo quando ele questionou o anjo. Mas faça como Maria e confie. E só pergunte como será feito. E peça para Deus conduzir a cada passo que você for dar. Porque será feito. Será feito. E de uma hora para outra, projetos grandiosos de Deus estarão gerando na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional. Eu acredito, uma hora para outra, pode observar, você vai começar a ver muito isso. Hoje está de um jeito, amanhã mudou completamente isso. O preço das coisas. O preço das coisas. O preço das coisas, eu falo mais para você. Eu falo mais. Aqui neste ponto foi porque a comida tinha em abundância. Mas eu digo mais para você. Não é que o preço vai cair, mas você que vai enriquecer. Nós não estamos falando que as coisas vão baixar o preço, mas é você que ficará próspero. A prosperidade virá na sua vida, você que ficará próspero. E aí as coisas ficarão baratas. Então hoje pode parecer difícil coisas na sua vida. Mas amanhã, hoje, está difícil comprar chinelo. Amanhã, você vai estar doando carros para o templo, para a igreja. Hoje, você está hoje morando de favor num quartinho, amanhã você está pagando a taquari. As coisas mudam de uma hora para outra. Deus muda, e eu vejo isso, Deus mudando. Deus muda. Bispo, mas como vai ser? Não importa como vai ser, importa que será. Não importa agora, você vai ter que confiar. Porque as coisas vão mudar. E nós veremos as coisas mudando para favorecer a vida do justo, o que pratica a justiça, que está aqui praticando a justiça. Meu Deus, eu oro, meu Pai, peço, visita assim, meu Pai, visita a tua igreja. Visita, meu Pai, todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Vai passando, meu Deus. Vai passando, meu Deus, com o teu fogo, meu Deus, vai passando o teu sangue, Senhor, na vida de cada um. Vai consagrando a tua igreja, meu Deus. Vai consagrando a tua casa, vai consagrando, meu Pai, o teu povo. Vai derramando, meu Pai, unção e poder sobre a vida do nosso povo. Vai mudando as perspectivas, tira as sentenças, quebra o jugo, meu Deus, derrube, meu Deus, os decretos. Meu Deus, mude as circunstâncias, os decretos.
altere a justiça, derrube sentenças médicas, abra as portas, com meu Pai, faça que contratos sejam assinados, carteiras de trabalho sejam preenchidas. Meu Deus, eu não sei como será, mas eu sei, meu Deus, que esta situação vai terminar bem, não vai terminar em morte. Não vai terminar em morte. Não, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, eu abençoo, meu Pai, nosso povo. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos concretizados. Eu declaro, meu Pai, que esses decretos, que esses projetos, que esses propósitos, que esses documentos, meu Deus, que este documento, meu Deus, esse objeto que representa um problema na vida desta pessoa, Senhor, o Senhor possa reverter este problema. Reverta, meu Pai, em bênção. Meu Deus, mude a maldição em bênção. Meu Deus, aquele, meu Deus, que está sendo perseguido, Senhor, faça justiça. Altere a circunstância dessa pessoa. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, o tempo da esterilidade, o tempo da sequidão, o tempo da infertilidade, o tempo, meu Pai, dos neguebes secos, o tempo da vergonha, da humilhação, o tempo do anátema, o tempo, Senhor, da injustiça, o tempo, meu Deus, da miséria, das brigas, divisões, das separações, das contendas, o tempo, Senhor, da medicina, Senhor, desse tempo meu Pai, dos remédios, das dores, meu Pai, das enfermidades, das inflamações, das infecções, Senhor, dessas alergias, destes tumores, desse cansaço, desta dor de cabeça, dor no corpo, dor nos joelhos, meu Deus, dessa dificuldade para andar, para comer, para beber água, meu Deus, essa escravidão, essa prisão emocional, essa depressão, essa ansiedade, essa oscilação, essa ociosidade, este roubo, meu Deus, que essa pessoa está vivendo hoje, meu Pai, nós decretamos, nós ordenamos que todo demônio que se levantou para destruir a vida do nosso povo, que vem roubando a vida, vem roubando a paz, a alegria, vem roubando a energia, vem roubando os casamentos, vem roubando, meu Deus, a força, o foco, a estabilidade, meu Deus, a estabilidade, o continuismo, a perseverança, a consistência, a persistência, meu Deus, eu quero ordenar agora, você que há muito tempo está destruindo a vida desta pessoa, ela está vestida da culpa, a culpa de um passado ruim, de escolhas negativas, ela carrega uma carga, ela carrega um nome como Jabes, um causador de dores. Por muito tempo foi causador de dores, por muito tempo foi Jacó, enganador. Por muito tempo você foi esse problema. Por muito tempo você foi essa pessoa escassa, essa pessoa que vivia atrás de problemas, de brigas. Você é a pessoa que corria atrás das jumentas. Você é a pessoa que trocava coisas grandes por coisas pequenas. Você trocava uma noite com um noivo, uma noite com Jacó por mandrágoras. Você que confiava em tantas coisas, você que vivia um orgulho, uma arrogância, uma cegueira, uma insanidade, uma falta de visão, uma avareza. Essa avareza que roubava a sua vida, essa dificuldade de entender. Você não compreendia o que Deus estava falando, parecia que as palavras ficavam embaralhadas na sua mente, você ouvia, mas não entendia. Você escutava, mas não compreendia o que Deus estava falando. Eu quero quebrar e anular e cancelar e destruir toda essa influência maligna sobre a sua vida. Hoje, seja livre dessa prisão na sua vida.
essa sonolência. Você que vive com sono, chega na igreja, já começa a dormir. Eu quero ordenar agora toda a sonolência. Toda a sonolência, você que não consegue ficar acordado, esse demônio que vem te roubando há muito tempo, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em nome de Jesus, e saia! Saia! E saia em nome do Senhor Jesus. Você sai daqui, você sairá daqui curado. E eu não sei qual é a doença que você vive hoje. É uma doença financeira, uma doença na sua saúde, no seu casamento. Eu declaro uma cura da sua doença nesta noite. Eu declaro um tempo de cura na tua vida. Situações que estão sendo curadas a partir de hoje. Eu declaro essa injustiça. Deus vai mudar os decretos. Aquilo que foi injustiça na sua vida se tornará justiça aos olhos de Deus. Eu declaro justiça na sua vida. Qual é a causa, qual é a área da tua vida que você precisa de justiça? Fala para Deus, eu quero justiça nessa área na minha vida. Eu quero justiça, eu não sei a situação, mas eu sei que o Senhor fará justiça e rápido. Eu não sei qual é a escassez, mas eu sei que em 24 horas as coisas mudarão. E não é que o preço baixará, mas você que vai enriquecer. Não, nada vai baixar, mas você que vai subir. Nada vai ficar baixo, você não desce para vale, você sobe para a montanha. Vai para o monte, suba. Não vai ficar embaixo, vai ficar em cima. E eu declaro, meu Pai, eu declaro, meu Deus, que essas situações que hoje colocava você hoje de joelho, colocava hoje você de joelho, não vai colocar mais. Presta atenção, presta atenção. Você só ajoelha para Deus. E eu digo que não precisa ser prostrar somente fisicamente. Muitas pessoas se prostram no coração. Muitas pessoas por uma necessidade, preste atenção, por uma necessidade, muitos estão se prostrando para problemas, por causa de uma necessidade. Mas o segundo corte que Deus mandou fazer com Gideão foi aqueles que ajoelharam para beber água. Mas aqueles que trouxeram a água com a mão, foi aqueles que foram escolhidos, os 300. Você não ajoelha por uma necessidade. Você não ajoelha por uma necessidade. Você traz com a mão até a sua boca. Pega pela sua mão, pelas suas obras, pelo aquilo que Deus está falando para você. Você não vai se prostrar, você vai trazer com a sua mão. Você não vai ajoelhar para uma necessidade. Acabou de ajoelhar para as coisas. Não aceite mais ajoelhar por necessidades. Porque Deus está cortando esse tipo de gente. Deus quer mais um corte, porque Deus está mostrando que eu não preciso de ninguém. E se eu quiser, uso leproso. Se eu quiser, faço as pedras se tornarem herdeiras de Abraão. Se eu quiser, eu recomeço. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Então, entenda o que Deus está falando. Deus quer uma obediência integral, Deus não quer parcial. Para de ficar inventando moda. Para de querer interpretar a Bíblia. Obedece a Bíblia. Para de querer fazer do seu jeito. Não adianta, porta larga o que mais tem. Mas igreja que prega porta estreita, está difícil de encontrar. Eu falava ainda com uma pessoa algumas semanas atrás a mesma coisa. Você vai querer mesmo arriscar? Não, porque Deus está falando comigo, então faça e depois, quando você voltar, você vai entender o que eu estou dizendo. Você ficou muito tempo na igreja aqui e você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. No melhor tempo da tua vida, você está fazendo a pior escolha da sua vida e você vai ver
E quando você voltar, você vai ver o arrependimento que você vai ter. Tudo que você podia ter vivido, você não vai viver. As pessoas estão vendo. Elas verão, mas não pegarão um bocado, não comerão nada. Mas elas vão ver, sabe por quê? Porque é algo que eu já ouvi várias vezes a bispa falar. Quando ela estava lá no hospital, e muitos religiosos questionando a integridade, se ela estava em pecado, falando muitas coisas ali. Meu irmão sem braço, aquela coisa toda, aquela desgraceira toda. Ela fez aquele voto. Ela fez aquele voto. Eu vou servir o Senhor pelo resto da minha vida. Abriu a igreja. E ali as pessoas começaram a zombar. Se a Cléo está abrindo, vamos abrir também. Todo mundo vamos abrir a igreja. A questão é, o tempo vai passar. 30 anos se passou. A bispa não sabe onde está ninguém, mas todo mundo sabe onde ela está. E essa é a questão. Parece que o tempo, ele é longo, mas é necessário passar por esse período. Por muita coisa que foi necessária. É necessário fazer muitas vezes o caminho mais longo no deserto para você aprender como viver, como combater, como lutar. Tem coisas que é necessário, é o tempo, não tem o que fazer. E quanto mais parece que demora, mais o Senhor vai revelando os covardes. Pode observar. Quanto mais um decreto novo de injustiça aparece, mais os covardes, mais os que estavam mornos vão para o frio. Vão se vendendo, e Deus está deixando crescer a injustiça, e deixa crescer o joio com o trigo, para depois tirar só o joio, e vai ficar só o trigo. Deixa crescer, foi isso que o Senhor disse, deixa crescer, é ou não é? Deixa crescer. Deus está deixando crescer, mas chegou o tempo do corte. E ele vai começar a cortar e vai. Eu nunca vi tanto corte esse último 1 ano. É o decreto. E eu falei ontem. Eu falei Malaquias 4. Eu falei o período de 12 meses. Eu nunca vi tanto. Olha, ontem se completou 1 ano de Malaquias, que ainda eu falava ontem. Malaquias 4. O julgamento está chegando. Deus julgou. E aqueles que obedecerem, ou melhor, obedeceram neste 1 ano, pode observar, vai começar agora o sol da justiça para nós. E aqueles que eram perversos virarão cinzas, estão debaixo dos nossos pés. Isso está na palavra, é só você ler. Você está pisando e você vai pisar naqueles que eram um problema, mas se tornaram restos de lenha fumegante. Você não vê mais, não queima mais, virou pó, virou pó. Paulo diz isso: quando passar pelo fogo, as suas obras serão reveladas. E muitos estão vendo as obras sendo reveladas, mas aquele que planta na justiça comerá os frutos da justiça. E eu acredito, e eu confio no que o Senhor está fazendo. E o que eu puder fazer para contribuir com essa justiça, eu vou fazer. Porque nós não podemos ver coisas e permitir coisas, você precisa fazer isso. Aonde você vê injustiça, ore a Deus. Não permita injustiças, começando com você. Não seja injusto. Não permita Deus permitir situações na sua vida e você fazer vista grossa, enxergando que não, eu não posso mexer nessa pessoa, senão vou me prejudicar. Eu não posso sair, eu não posso falar. Não faça isso com você, você não vai se prejudicar. Tem muitas coisas que são testes, e Deus está esperando. Qual será a sua reação
em cima desses testes. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a cada propósito. Eu quero consagrar, meu Deus, a cada propósito dos meus projetos de conquistas para 2026. Eu declaro que essas situações já foram resolvidas. Já foram resolvidas. Receba o que você veio buscar. Receba as promessas de Deus na sua vida. Receba as promessas de Deus na sua vida se cumprindo. Eu declaro, meu Deus, as promessas do Senhor se cumprindo na vida do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, que esta noite está sendo uma noite de definições, meu Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu acredito, meu Pai, no amanhecer, que se levanta como o sol da justiça sobre nós. E nós veremos, meu Pai, a justiça sendo feita. Nós veremos, meu Deus, a justiça sendo feita na nossa vida. Eu consagro, meu Pai, o nosso povo. E eu declaro, meu Pai, o tempo da justiça. O tempo dos decretos sendo cumpridos. Eu declaro, meu Deus, o tempo da justiça. O tempo, meu Pai, dos decretos, da esterilidade, meu Pai, sendo tirada e encerrada na nossa vida. Eu consagro a sua vida, eu consagro a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Receba aquilo que você veio buscar nessa madrugada. Receba aquilo que você veio buscar nessa madrugada. Eu creio em respostas e definições. Eu creio que aonde você tocar, as coisas fluirão. Tudo vai crescer. Eu declaro que as suas mãos são fontes de cura, são fontes de libertação, são fontes de cura, são fontes de libertação. Você vai tocar e vai prosperar. Vai prosperar aquilo que você tocar. Os projetos serão executados em suas mãos. As melhores ideias sairá de você. Você vai ver que você vai ser chamado por grandes pessoas para contar as suas ideias. Porque da mesma forma que Daniel foi chamado em cima de um decreto de morte, você vai vir para revelar e interpretar. Eu declaro, meu Pai, revelações e interpretações aqui. Só o povo de Deus vai poder revelar e interpretar. Um povo, meu Deus, que vai revelar e vai interpretar. Um povo, meu Deus, que vai revelar e vai interpretar, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, e consagro. E eu declaro, meu Deus, uma graça maior sobre nós. Eu declaro, meu Pai, uma graça maior sobre nós. Eu declaro, meu Pai, uma graça maior sobre nós. Eu declaro, meu Pai, o tempo de muitas situações sendo reveladas, sendo interpretadas, sendo resolvidas e sendo encerradas na nossa vida. Eu consagro a sua vida, eu consagro a sua família, eu consagro a sua casa, eu consagro os seus filhos, eu consagro do alto da tua cabeça a planta dos pés. Eu declaro, meu Pai, uma nova unção, um poder, uma visão, uma graça superior. Eu declaro, meu Pai, unção de cura, de libertação. Meu Deus, revelações, interpretações, crescimento. Eu consagro, meu Deus. Eu consagro, eu declaro poder, unção, visão, discernimento, conhecimento, sabedoria, entendimento. Eu declaro, meu Pai, aonde tocar, aonde pisar, meu Deus, serão fontes de cura, de libertação, de prosperidade, de portas abertas. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, um tempo de resgate. Pessoas que pararam, meu Deus. Pessoas que abandonaram. Meu Deus, nós veremos, meu Pai, um tempo de volta. Pessoas que pararam retornando. Pessoas que estavam, meu Deus, com seus joelhos oscilantes, serão, meu Pai, fortalecidos. Meu Pai, um tempo, meu Deus, de joelhos sendo fortalecidos, de pés, meu Pai, tortos sendo endireitados. Meu Deus, de um caminho, meu Deus, sendo ajustado.
de sandálias sendo trocadas, meu Deus, de experiências extraordinárias, como Moisés, feitos impressionantes. Eu declaro feitos impressionantes saindo da tua vida. Você será uma fonte de cura, de libertação, de crescimento e de prosperidade, abundância e de cura de esterilidade. Eu declaro que ninguém infértil ficará na sua presença, ninguém doente conhecerá da onde você pisar, mesmo sem conhecer, como Pedro. Sombras curarão, meu Deus. O tempo, meu Pai, que até a sombra, a atmosfera, palavras de perto ou de longe, meu Deus, acontecerão, meu Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Eu concordo com os projetos e declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados, liberados e acelerados. Eu consagro, declaro um tempo de restauração, um tempo de restauração, um tempo de crescimento e de restauração em todas as áreas, começando pela vida espiritual, a fome de Deus, a paz, a alegria, as riquezas intangíveis na sua vida. Eu declaro as riquezas intangíveis e duráveis em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, nas riquezas intangíveis e duráveis. E, meu Deus, o Senhor fará, meu Pai, de forma extraordinária da nossa vida, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Olha, eu acredito tanto no que o Senhor está fazendo. E ontem aconteceu uma situação. Eu quero que você só me ouça com seus olhos fechados. Ontem aconteceu uma situação que eu dou toda a honra e glória ao Senhor, porque eu simplesmente, eu acredito. Quando eu falo, eu acredito. Eu acredito e eu não tenho dúvidas que se o Senhor quiser, uma palavra pode mudar a terra. Não pode mudar a minha vida, muda a terra. Uma palavra muda a terra se Ele quiser. E se Ele assim desejar. E ontem uma pessoa mandou mensagem cedo para mim. Eu tive muitas situações, eu não consegui responder mensagens. E à noite essa pessoa mandou de novo mensagem: bispo, eu estou há dias com uma enfermidade, uma situação na pele. Não dá para sair de casa, cheio de coisa na pele, cheio de coisas, estourando um monte de coisa. E mandou as fotos. E ela falou: bispo, eu preciso de uma oração que o senhor faça. Eu falei: você quer que eu te ligue? Ou você quer por mensagem? Eu falei: bispo, pode ser por mensagem. Eu mandei uma mensagem de 1 minuto e meio. Hoje essa pessoa: bispo, sumiu tudo, eu estou curada. Não há nada, eu estava há dias e nada saía. Nada saía. Aquilo não acontecia, bispo. Ela falou: bispo, eu estou curado. Mandou a mãe dessa pessoa também, mandou a mesma coisa. Bispo, está curado, para a honra e glória do Senhor. Acabou. E aonde eu quero chegar com isso? Quando eu falo, eu acredito. E quando o homem de Deus decreta, tem que acontecer. Não é que se, é quando. Vai acontecer. E ela mandou ontem à noite, e hoje de manhã não tinha nada. Eu acredito nisso. E eu acredito da mesma forma, se o homem de Deus diz, se você acreditar, você vive, vai viver no outro dia. As coisas são assim com Deus. Se uma palavra vem alinhada a isso, em 24 horas, então em 24 horas nós veremos mudanças. Situações serão definidas em 24 horas. E às vezes nem dá 24 horas. Mas o Senhor ainda acelera mais o processo ainda. E eu creio. Se você acreditar e você tomar posse, você vive. Então se vista das palavras, das promessas que o Senhor libera hoje. Isso é algo comum e tem que ser algo comum na sua vida. Não é informação, programa não é informação. Culto não é informação. Bíblia não é informação, não. É revelação, é liberação, é confirmação. O programa vem para te confirmar, eu vejo
O programa de manhã confirma o que você vai viver à tarde. O culto de domingo te mostra o que você vai viver na semana. Essa semana, hoje eu estava olhando, eu vivi tantas situações essa semana, e eu estava puxando o culto de domingo, do primeiro domingo dos meus projetos de conquista, e estava lá a palavra. Deus já tinha liberado, eu que não lembrei. Você vai viver uma tempestade, uma grande tempestade, mas depois vai vir o tempo da calmaria. É o tempo da calmaria. A tempestade virá e algo muito grande vai vir. Mas se Deus mandou você ir, vai vir uma grande tempestade. Mas depois vai ser o melhor tempo da tua vida, é o tempo de calmaria. E eu acredito nisso. Eu acredito que a tempestade passa. Inclusive, essa tempestade, Jesus estava na proa. Ele estava dormindo. Ele estava dentro do barco. Uma coisa é você estar na tempestade sem direção. Outra coisa é você estar na tempestade com direção. Se você tem direção, o teu barco não afunda e você chega do outro lado. Você precisa entrar nos desafios com direção, com liberação, com orientação, com aprovação, porque se Deus aponta, Ele paga a conta, Ele te manda, Ele te empurra, Ele te valida, e Ele mesmo se te manda sozinho, Ele vem na madrugada, entra no teu barco e te faz chegar do outro lado. Hoje você pode estar parado no meio do mar da Galileia para virar esse barco. Confia que esta madrugada Ele está entrando no barco. Ele está assumindo a sua posição para te ajudar a chegar do outro lado. Então creia que Deus está vindo não para você somente receber Ele, mas esse é o momento de você praticar as obras que Ele faz. Comece a andar em cima da tempestade. Acredite. O que Ele diz, você fará obras iguais ou maiores do que eu. Então faça obras iguais ou maiores. Chegou a sua hora de repetir feitos impressionantes, extraordinários e sobrenaturais. Chegou a tua hora de fazer que o Velho Testamento, de o Novo Testamento se cumpra na tua vida. Deus não parou de curar. Ele não parou de curar, de libertar, de levantar, de sustentar, de prosperar. Deus não parou de levantar o pequeno para cima e muito menos o grande para baixo. Deus, Ele dá todo o poder e autoridade, Ele que muda as poltronas e troca as cadeiras. Eu acredito. Meu Deus, obrigado. Obrigado por estar aqui, Senhor. Eu quero, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, para esses que estão aqui. Se eles crerem, meu Deus, e se vestirem, e amanhã, meu Pai, dar os passos de fé. Porque nós precisamos tirar pedras para o Senhor realizar feitos impressionantes. Nós precisamos ser esses instrumentos. Nós precisamos ser esses instrumentos. Porque ainda que a codornize passa 90 centímetros, nós que temos que pegar ela. Então Deus faz, mas você que tem que fazer, você que tem que pegar, você que tem que preparar. Então Deus já te liberou. E eu peço, meu Deus, que essa pessoa, ela se toma, meu Pai, ela tome e se vista dessa palavra. Entenda, você não tem nada para perder. Porque o que é mais importante, porque coisas pequenas você pode perder. Jó não queria perder o que era mais importante, porque coisas materiais você pode perder. Você não tem mais nada a perder, você pode ir e fazer e arriscar, dar esse passo de fé, vai dar este passo de fé. Faça aquilo que você nunca fez. Faça esses votos com Deus. Se alinhe com o Senhor. Seja impulsionado por aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. E vá e tome posse dos despojos dos seus inimigos. Aquilo que veio para te matar, agora vem para te alimentar. Aquilo que vem para te enriquecer. Aquilo um dia, o povo estava como escravo, depois estava saindo livre com todos os despojos.
dos egípcios. Deus muda circunstâncias. Eu agradeço, meu Pai, por esta palavra, eu agradeço por essas direções, eu agradeço por essas liberações, por essas revelações, por essas orientações, por essas indicações, meu Deus. Eu agradeço, meu Deus, pelos milagres e as maravilhas que o Senhor está fazendo e o que o Senhor fará em nossas vidas. E eu peço, meu Deus, que o Senhor possa mudar as circunstâncias e situações antigas possam estar sendo mudadas a partir de hoje. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro uma quinta-feira de respostas e definições. Uma quinta-feira de respostas e definições. Uma quinta-feira de respostas e definições da sua vida. Receba o que você veio buscar. Creia no que o Senhor está fazendo hoje aqui. Acredite na palavra que o Senhor está liberando na sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida, e que você seja tomado por coragem, você seja tomado pela unção, pelo poder, e vá fazer aquilo que você nunca fez, porque você terá sucesso. Saia dos lugares seguros, porque estes lugares estão te matando. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Porque aquela cidade o povo estava morrendo e matando seus próprios filhos. Vá e saia dos lugares que você acredita que está seguro, você está morrendo aí dentro. Vá com a força que você tem, saia das fortalezas mentais, saia da sua zona de conforto e vá enfrentar. Porque você terá sucesso, as portas serão abertas. As circunstâncias serão mudadas. E tudo que parecia impossível se tornará possível. Aquilo que era sobrenatural se tornará natural na tua vida. Aquilo que era ocasional se tornará uma rotina. Bênçãos diárias na sua vida. Eu acredito nisso. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.